Bom, pessoal, então vamos dar continuidade então às nossas videoaulas sobre HTML. E na videoaula passada eu comentei um pouco sobre tabelas e agora a gente vai comentar sobre duas coisas: div e formulários. Tá bem? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como é que a gente usa divs. Então eu vou criar um arquivo novo. Vou criar meu HTML. E a questão da div é a seguinte, tá? A div, na verdade, ela é uma tag que ela funciona para te conseguir dividir a tua página em blocos de conteúdos, assim. O que eu quero dizer com isso? Tu pode organizar determinadas partes da tua página e dentro dessas partes tu colocar uma série de componentes, uma série de informações, tá? Como tudo pertence ao mesmo grupo, a gente acaba chamando de div. Por exemplo, vamos pegar um site qualquer aqui. Eu vou lá para o Globo Esporte de novo. Eu estou aqui com o meu Globo Esporte. O que eu posso dizer? Aqui eu tenho um menu em cima, onde eu tenho vários times, onde eu tenho algumas outras informações, né? Esse menu ele pode ser uma div, onde dentro desta div eu vou ter a imagem do GE, eu vou ter aqui uma propaganda, o que é isso? Eu vou ter uma busca, eu vou ter um menu de times e eu vou ter um menu geral. Então, isso aqui, para a organização, já que o fundinho é verde, está colocado com um tamanho específico, etc., esta estrutura toda ela pode estar envolta a uma div. Da mesma forma aqui em cima, eu tenho as informações de cabeçalho da Globo, pode estar envolto a uma div. Propaganda pode estar envolto a uma Disney. Pode estar envolto a uma div. Destaques também. Então, são várias seções da minha página, tá? E essas seções elas têm que estar organizadas de alguma forma. Então, a ideia é que todas essas seções elas estejam organizadas da melhor maneira possível. E desse caso aqui, a gente tenta usar sempre que pode uma div, né, para organizar isso. Por exemplo, aqui tabelas, enfim. Certo? Então, a div ela serve para organizar as diferentes estruturas que eu tenho dentro da minha página. Dentro de uma div pode ter texto, pode ter imagens, vídeos, qualquer coisa. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo que é o exemplo mais clássico. Tá? Eu tenho três coisas na minha página. Eu tenho o cabeçalho, o miolo e o rodapé da página. Tá? A parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. Então o que daria para a gente fazer aqui? Ó? Posso ter uma div, onde aqui nessa minha div eu coloco um H1, onde eu digo conhecendo os animais. Aqui no meio eu posso ter uma outra div, essa div vai ser o conteúdo da minha página, onde eu vou colocar os meus animais. Tá? Nesse caso aqui, eu vou dizer que é vou botar aqui o Saci. Eu achava que a gente tinha alguns animais aqui. Tá, então tá. Conhecendo os times. Eu fiz alguma confusão aqui. Eu acho que eu tinha um cachorro aqui. Bom, tudo bem. Então aqui eu vou botar times, conhecendo os times, tá? Então eu vou botar aqui o galo. Cara, o animal era o mascote. Tá, vou colocar aqui o galo e vou dizer que é o Atlético. Vou colocar rapidinho aqui, tá? Atlético. Vou botar meio simples, tá? E vou colocar o Inter. E vou colocar assim. Aqui eu vou colocar aqui o times. Ops, SRC é times.
barra Saci, tá? E aqui eu vou colocar só um HR para dar a quebra. Da mesma forma que eu vou fazer aqui em cima também. Isso aqui é só para estilinho. E por fim, eu vou ter aqui a parte de baixo da página. Então eu vou colocar assim. Desenvolvido por Marcelo Citra. E tá pronto, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu criei 3 divs. Uma div para colocar o título, uma div com o conteúdo da minha página, uma div com o que eu chamaria de rodapé, que no caso só tem de quem fez a página, tá? Eu venho aqui e aí tá dessa maneira aqui. Então eu tenho meu cabeçalho, tenho meu conteúdo lá da página e eu tenho meu rodapé. Cada um tá numa div, tá? Isso aqui é muito usado, muito utilizado, até porque permite que eu faça uma série depois de estilizações desse bloco de conteúdo a partir dessa divisão. Ela serve para organizar e depois ela facilita a estilização. Certo? Essa é a div, então. Vamos para o próximo. O próximo é o formulário. Então eu vou criar um arquivo novo, chamado formulário.html, que é a entrada de dados que os nossos usuários vão ter na nossa página. Então, eu vou estar aqui com a minha página. Então, para que vai servir isso? Tá? Eu vou seguir o nosso padrãozinho e vou criar uma div aqui. Tá? Forms. Então, aqui eu criei minha div, criei meu H1, que é os formulários, e agora aqui eu vou criar o meu formulário em si. Tá? Estou aproveitando já e começando a me acostumar com as divs também. Então, o que é o formulário? Então, é a entrada de dados do que o usuário vai fazer na página. Então, eu poderia ter isso aqui, por exemplo. A grosso modo, eu posso ter isso aqui. Ó. Posso ter meus inputs, onde eu crio um tipo, é que eu posso ter o nome e o identificador. Isso aqui é bem importante também, mas não para agora. Tá? Então, agora não precisa botar se não quiser. Tá? Então, eu tenho esses inputs. Então, a grosso modo, eu posso ter isso aqui, ó, nome, posso ter essas duas informações aqui. Então, vamos ver funcionando. É formulário, não é forms? Tá aqui. Então eu tenho o nome, ele pode digitar, tenho o e-mail, ele pode digitar. Então, assim, ó, esse aqui é o exemplo de caixas de entrada de dados, né? São caixas de texto que o usuário pode digitar. Mas aí a gente tem alguns detalhes, tá? Eu vou colocar um botão aqui também. Nesse botão eu vou dizer aqui que eu quero enviar. Certo? Claro que não vai fazer nada aqui, mas eu tenho o nome, e-mail e um botão de enviar. O que é interessante aqui? A gente destacar. Eu quero enviar essas informações para qualquer outro lugar depois. Tá? A primeira coisa que eu preciso fazer é identificar que isto e isto pertencem ao mesmo formulário, por exemplo. Eu preciso que o meu HTML entenda que essas informações elas pertencem ao mesmo conjunto de informações que o usuário tem que preencher. E para isso eu uso a minha tag chamada form. Tá? Esse action eu não vou entrar no mérito agora, mas ele é bem importante depois, na próxima disciplina. Então, esse aqui é o meu formulário. Então eu envolvo todo o formulário na minha tag form para indicar, mesmo que visualmente isso não faça diferença, tem um probleminha aqui, está recarregando, mesmo que visualmente isso não faça diferença nenhuma, eu envolvo com a minha tag form para que
o meu HTML, o meu navegador, na verdade, entenda, né, que tudo isso aqui, ele se refere ao mesmo conjunto de informações. Não tem nenhuma questão visual que dê destaque, mas quando eu apertar o botão aqui está até recarregando, ó, viu? Ele significa que, ó, agora eu tenho como ele recarrega quando eu aperto enviar, né? Porque eu botei o formulário com action ali vazio. O action é o que é uma questão de como eu vou enviar as informações, mas não vou entrar no mérito agora, sobre isso. Então é isso. Esse aqui é o exemplo mais simples possível de formulário, tá? Agora a gente vai criar um formulário um pouquinho diferente, dar uma melhoradinha nele. Primeiro que escrever o nome assim é um pouco grosseiro, tá? Assim, a gente evita escrever o nome dessa maneira, a gente sempre coloca num label. Então o label o que significa, né? É uma legenda. Então a princípio o que a gente faz? Label barra label. Tá? Assim é o jeito mais bonitinho de fazer as coisas, tá? Então se eu tenho um e-mail, eu vou fazer a mesma coisa. Então, normalmente o que a gente faz aqui? A gente cria o nosso label e a gente coloca a nossa caixa de texto e aí a coisa fica mais bonitinha na hora de ver ela, tá? Eu até coloquei aqui no caderno didático, deixa eu mostrar para vocês, um exemplo completinho dos principais componentes do meu formulário, tá? E aí eu uso sempre com label. Okay? Label for. Esse label for eu posso associar, dizer que esse label está associado à minha caixa de texto. Isso aqui é legal de fazer também. Notem que quando eu vou criar o meu label, eu posso dizer o seguinte, ó, for nome, por exemplo. O que eu tenho que fazer aqui, só para deixar claro aqui? Eu tenho que dizer que esse label ele é associado a uma caixa de texto e agora eu tenho que dizer que caixa de texto é essa. Lembram que a gente coloca sempre o ID e o name aqui, ele pede? Então é só colocar as informações com o nome. Eu não estou lembrado se o for ele está associado ao ID ou ao name. Eu acredito que é ao ID, tá? Aí o que vai mudar visualmente? Visualmente não muda nada aqui para mim, tá? Mas é interessante porque daqui a pouco quando tu colocar alguma validação, usar algum componente para verificar se foi preenchido corretamente, e dá para fazer algumas coisinhas legais assim de visuais, né, que tu vai ter essa associação direta entre qual é o texto que está no label com o meu input ou com a minha entrada de formulário, que é o que está aqui embaixo, tá? Então eu tenho meu label aqui, nome, e o meu input, que também é nome aqui, pode ser e-mail. Tá? Vou mostrar mais alguns, ok? Vou mostrar mais alguns que eu posso utilizar. Por exemplo, eu tenho nome, tenho e-mail. Se eu quiser colocar uma caixa de texto maior, posso fazer assim. Estou sempre copiando e colando aqui para agilizar um pouco o vídeo e não ficar muito grande, tá? Eu posso criar este cara aqui, ó, text area. Esse aqui ele é um pouco diferente a estrutura dele, ó. Você pode observar aqui, ó. Ele não é um input, ele é um text area que abre e fecha. Então se eu recarregar, eu tenho aqui o meu comentário. Ele não quebra a linha sozinho também, então eu vou ter que... Quer dizer, não quebra a linha sozinho também, nenhum deles quebra, né? Então eu tenho que quebrar aqui a linha. Tá? Pronto, agora ficou feio, mas tá ali. Então eu tenho meu nome, tenho meu e-mail, tenho meu comentário. A diferença é que eu posso colocar aqui textos em várias linhas. E eu tenho meu botãozinho de enviar. Pá. Certo? Então eu tenho essa possibilidade também. Dá pra dar uma quebradinha aqui para ficar mais legal. Se for o caso, né? Mas, que isso? Botei dentro... Botei o BR dentro do text area aqui. Pera aí. Deixa eu colocar fora. Vai ficar melhor. Pronto. Tá aqui. Então aqui um outro campo, que é uma caixa de texto. Certo? Então esse aqui é um exemplo então, de formulário. Coisas... esse é o básico.
Tá? O básico é caixa de texto, o básico é text area. São os elementos mais utilizados. Né? Eu vou ver que eu coloquei aqui. Ó. Eu coloquei botão, o label e o input. É o que a gente mais usa mesmo, assim, quando está aprendendo. Agora existe, claro, uma série de inputs diferentes quando eu vou me referir a formulário. Então eu vou mostrar, para fechar esse vídeo, eu vou mostrar aqui são dicas extras, né? Eu vou mostrar alguns outros que a gente pode utilizar. Por exemplo, o e-mail, ele pode ser type text, mas ele pode ser type e-mail também. O que vai mudar? Visualmente não muda nada, mas se eu digitar qualquer porcaria aqui, olha o que ele me diz, ó. Insira um arroba no endereço de... Deixa eu tentar aumentar aqui o tamanho, para vocês verem. Ó, ele já dá uma validada, né? Então, para enviar, eu tenho que colocar o e-mail com alguma coerência. Isso é legal. Então, essa informação tipo type e-mail é interessante. Eu vou colocar aqui alguns mais rapidamente. Por exemplo, eu posso ter aqui ó, o input type color, que eu posso selecionar visualmente uma cor, né? Eu tenho, aqui tem vários inputs que eu posso utilizar. Eu tenho também, por exemplo, caixas de seleção, que é o select, esse é bem importante também. Tá? Select, ele é uma lista, como se fosse, né? É uma lista, na verdade, mas é uma lista de opções. Então eu vou, sei lá, posso dizer assim, tô nos times, então vamos seguir nos times. O value é o valor que vai ter quando eu seleciono aquilo ali, tá? Então eu vou botar assim, ó. Esse aqui é muito utilizado também, bastante. Se vocês já devem ter visto várias vezes. Olha aqui. Tá, só para mostrar um exemplo para vocês do que dá para ser feito. Ó. Tá aqui, ó. Inter, Grêmio, Flamengo. Tá, então aqui o nome disso aqui seria name time e the time. Tá? Então aqui é uma caixa de seleção. Eu posso selecionar uma opção ao invés de digitar. E tem tantos outros. Por exemplo... Ó, aqueles de marcar. Tem vários, tá? Tem vários e dependendo da necessidade de vocês, é só utilizar. Alguns são inputs, outros têm o seu nome específico. Antes de fechar, deixa eu dar uma entradinha rápida aqui no W3 Schools. Ver se ele tem alguma coisa legal. Eu recomendo bastante para vocês esse tutorial, porque ele é bem detalhado, né? Tem bastante coisa. Deixa eu ver se eu acho algo interessante para fechar aqui relacionado a Forms. Aqui. Forms. Olha os elementos aqui. Olha aqui alguns elementos que ele coloca. Ó. Tem vários. Tá? Select acabei de mostrar. Aqui é legal que tu consegue ver. Ó. Por exemplo, eu estou com ele aqui. Se eu apertar aqui no botão, ele mostra o exemplo rodando. Ó. É interessante, né? Eu venho aqui eu vou fechar. Eu venho aqui, olho o exemplo, se eu quiser eu aperto Try It Yourself, tu pode visualizar ou até mexer nele. Então eu recomendo vocês também dar uma olhada no W3 School sempre. Mas é os que eu mostrei, ó. Text Area, tem o Button, tem o Find Set, ó. Que aí vai criar um outro grupinho, ó. Vai ficar bonitinho, ó. O Find Set, eu posso criar aqui uma tipo janelinha na volta, ó. Ele agrupa os dados, é bacana também. Aí é uma informação mais visual. Aqui um data list, que quando eu clico, eu seleciono. Tá? Tem vários. Tá? Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha também no W3 Schools, na parte de Forms, e vejam o que tem disponível para vocês conseguirem expandir os conhecimentos de vocês também. Ok?
Então por hoje é isso. Agradeço e até o próximo vídeo.